Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pedir a- Na hora. Boa noite, meus senhores acadêmicos, senhora acadêmica. Eu dei boa noite, na realidade é boa tarde. Eu queria fazer uma saudação aos presentes, dizer muito obrigado por estarem aqui. Mas antes disso, eu vou fazer a composição da mesa, chamando os presidentes. Professor acadêmico Pietro Novelino, professor acadêmico, só um minutinho, por favor. Professor acadêmico Francisco Sampaio e professora acadêmica Eliette Busquelá. Ainda para compor essa mesa, que não. Tá funcionando o microfone direitinho? É, tá certo. É que não estava com isso preparado. Eu queria chamar também o acadêmico Rui Maciel, presidente da secção de medicina, e o acadêmico Miguel Riela, organizador, junto com os outros acadêmicos que serão referidos mais tarde, do Dia Mundial dos Rins. Essa primeira parte da nossa sessão se dá em função do Dia da Saudade, da Sessão da Saudade, um dos mais importantes acadêmicos da história dessa casa. Não estou vendo aí meu querido Omar, olhando lá. Meu querido Omar. Omar, acho que. Então, dizia eu que um dos mais importantes acadêmicos dessa casa, sem sombra de dúvida, foi o professor Omar da Rosa Santos. E a primeira necessidade dessa casa é que seja amada, frequentada, querida. E se nós pensarmos rapidamente entre alguns, certamente o professor Omar foi um destaque nesse sentido. Quando chegamos nessa casa, entramos pela secretaria na maioria das vezes. E lembramos sempre que ali estava o nosso querido Omar, esperando como se fosse o dono da festa, esperando a todos. E era o dono da festa, porque ele vivia a academia não só quando estava na academia, mas também quando estava em sua residência, quando estava na faculdade Unirio, na Universidade Unirio,
quando estava em qualquer setor, ele estava sempre representando e vivendo a academia. Então, essa é uma homenagem gloriosa. E para começar essa homenagem, eu vou passar a palavra àqueles que foram convidados pela academia a oferecer uma mensagem de lembrança. Começarei com o acadêmico Maurício Yunis Ibrahim. Lembrando que ao meu lado, o secretário acadêmico Maurício Yunis, secretário-geral da academia. Desculpa, Maurício, foi a atenção. Maurício Magalhães. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, excelentíssimo secretário-geral, acadêmico Maurício Magalhães, excelentíssimo acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, confreiras, confrades da bancada, queridos familiares do professor Omar da Rosa Santos, senhoras e senhores convidados. Eu agradeço à diretoria e aos familiares a oportunidade de conceder-me a palavra nessa sessão da saudade do nosso querido acadêmico Omar da Rosa Santos. Minha estreita relação e ligação afetiva e tão rica biografia do nosso homenageado poderiam me levar a discorrer durante horas sobre inúmeras lembranças dos nossos 43 anos de convivência. Portanto, confesso que foi um desafio preparar essa manifestação. Como eu poderia honrar a memória do professor Omar em 10 minutos? Certo de que as múltiplas dezenas de adjetivos, todos eles superlativos, que poderiam ser adequadamente empregados, já se encontram nas mentes de todos aqueles que conviveram com ele. Resta-me, então, empregar uma síntese em forma de substantivo. O professor Omar era um poema. Poema é um substantivo masculino que define composição literária de variados estilos. Na essência, a expressão de palavras e de sentimentos de um poema atravessa um tempo. O poema permanece, mesmo quando as referências físicas do poeta perecem, tornando-se o poema obra imortal. O acadêmico Omar, um poema de formato singular, em verso, métrica, estrofe e ritmo, e na própria rima. O poema transmite sentimentos, narrativas, dramas, humanismos, episódios épicos e até ciência. A compreensão não é sempre imediata e requer um tempo próprio para que a sua plenitude seja alcançada. O poema existe e resiste à passagem do tempo. Perpetua emoções e as reflexões humanas através das gerações, pela percepção dos leitores e pela metamorfose das releituras. O professor Omar foi imortalizado não apenas pelos múltiplos sodalícios que o receberam, mas, sobretudo, pelos sentimentos nobres que semeou nos corações dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus discípulos e dos seus admiradores. A polissemia dos versos de um poema promove simbiose com a natureza. O acadêmico Omar se destacou pela sensibilidade, em especial pela sua empatia incomum e sua singular afinidade pela natureza humana. Fizeram com que o poema desse lugar, então, ao poeta. Poeta que se manifestou de diferentes formas, artísticas e literárias. Foi recebido nessa academia em 1989 para ocupar a cadeira número 17, sucedendo um acadêmico Fioravante de Piero. Uma conquista compartilhada com todos, inclusive com seus jovens discípulos.
empregando sempre gentileza no cultivo regular das amizades. Não deixava de registrar os momentos. O professor Omar mantinha uma surpreendente disponibilidade nos muitos cargos que ocupou. Aqui, nesse caso, como diretor da escola médica, o mestre não deixava de interagir com seus ex-alunos. Ainda que o tempo fosse curto e a distância longa, não desperdiçava oportunidades de manifestar seu apreço, sempre com originalidade e neologismos carinhosos, como nesta correspondência trocada comigo durante meu doutoramento. Mais uma obra de arte do mestre. Sempre presente e solidário, visitou-me no Collège de France, em Paris. E, como de costume, registrando e guardando os bons momentos na memória. Aqui, nesse mesmo auditório, no ano 2000, se deu a abertura do 2º Congresso Latino-Americano de Insuficiência Renal Aguda, presidido por mim, em que o professor foi o presidente de honra. E o seu aniversário de 60 anos foi celebrado na Ilha Fiscal, junto com a festa do Congresso. Foi uma festa inesquecível. Empenhou seu apoio quando presidiu a Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, assim como em vários outros eventos que promovemos nas suas obras de arte, e no meu concurso de livre docência em 2004. E aqui tem os acadêmicos Nestor Schor, Mário Barreto Correia Lima, Aníbal Gil Lopes e Gerhard Maunig. Participamos juntos da comissão de organizadora do Congresso Mundial de Nefrologia, no Rio de Janeiro, em 2007, sob a presidência do acadêmico Nestor Schor. Um grande artista. Em 2012, recebeu o reconhecimento e a emerência na Unirio. Eu acredito que o Basílio venha discorrer mais sobre isso. E fez uma caricatura com personagens titulados na Escola de Medicina e Cirurgia. Esses personagens eram agrupados pelas respectivas titulações, e entre os livros docentes, que estava Valdebrando Lemos, que está aqui presente também, ele parece ter profetizado que o acadêmico Omar Lupe e eu estaríamos lado a lado aqui na Academia Nacional de Medicina. Ele gostava de se reunir com os amigos em torno de uma mesa, seja com Fernando Pessoa, ou com Martins Prata, em Portugal, seja com os nefrologistas, em momento de descontração após os festejos do Dia Mundial do Rim, que Miguel Riela e ele começaram aqui na academia, esses festejos, seja nos jantares com os queridos confrades no Yacht Club. Em 2018, sua inspiração e incentivo me trouxeram à Academia Nacional de Medicina, e em papéis quase que invertidos, quando eu tive a honra de ter sido saudado por ele. Momentos inesquecíveis. O poema também era poeta. Escreveu 2 dezenas de livros e os distribuía gentil e generosamente a todos. O último deles, homenageando a sua amada esposa, Dona Otília, com quem celebrou 60 anos de casado no ano passado. Ele gostava de lembrar que, quando ele foi, no dia do casamento dele, na casa da Dona Otília, ele viu a vizinha da Dona Otília, que veio a ser a minha esposa, que era uma menina brincando na frente do prédio. Ele lembrava sempre isso. Sempre gentil, propôs até um título para escrevermos um livro, Cordis Frater, ou Irmãos de Coração, sobre uma amizade fraterna que aconteceu entre nós. Escreveu uma verdadeira oração, a Penitência de Asclepio, que eu recomendo que os nossos acadêmicos leiam. Está em um dos seus livros. Seus 70 anos foram muito bem comemorados pela sua querida família, né? Com muita festa e arte. Essa foi uma foto registrada num dos Dias Nacional do Rim, aqui na academia, que mostrava a descontração e o carinho do professor Omar. Na edição do ano passado, ele foi homenageado com a inauguração de um busto, que se encontra no Centro de Memória Médica, oferecido pelos seus discípulos e amigos. A academia fez um suplemento, agora, dos Anais da Academia, recém-editado, com algumas publicações que falam sobre a biografia e a história do professor Omar da Rosa Santos.
Dentre os muitos livros que o professor Omar me presenteou, um tem um significado singular. Nesse livro, é um livro de 2 volumes, um livro-texto de nefrologia, que ele disse que este livro pertenceu ao professor Aníbal Nogueira, ex-catedrático da terapêutica, da disciplina que ele assumiu na Escola de Medicina e Cirurgia, e ele herdou também o livro, na ocasião. E neste livro, ele estudou, em 30 dias, ele leu todo esse livro, em 1971, para prestar o concurso de livre-docência. E ele foi o primeiro livre-docente em nefrologia do Brasil, e aqui ele faz uma ressalva que pagou caro pela ousadia, né? Ele me ofereceu esse livro, e eu hoje, de forma singular, gostaria que o seu neto, João Pedro, que tive o prazer de ter como aluno na UERJ, ficasse com essa obra que eu trouxe para presenteá-lo. O professor está numa nova viagem, partindo para a eternidade. E nas palavras de Drummond, como ficou chato ser moderno, agora eu serei eterno. Nesse Dia Mundial do Rim, imaginamos que a poesia do acadêmico Omar da Rosa Santos fosse composta com as mesmas palavras de despedida que Sócrates proferiu aos seus discípulos no momento da sua morte. Aspas. Eis a hora de partirmos. Eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Isso é segredo, exceto para Deus. Descanse em paz, professor. Queria salientar a presença de toda a família do professor Omar, Omar Lupe, Andréa Lupe, seus filhos e parentes, saudá-los, um abraço afetuoso e passar a palavra ao meu querido acadêmico Aníbal Gil Lopes para fazer a sua oração. Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, acadêmico José Galvão Alves, excelentíssimos membros desta casa, ilustres familiares e amigos do acadêmico Omar da Rosa Santos, senhoras e senhores. Muitas vezes ouvi dizer que querer bem ao professor Omar, o acadêmico Omar da Rosa Santos, era uma unanimidade na Academia Nacional de Medicina. Eu ouso afirmar, sem hesitação, que tal unanimidade não se construiu por interesse ou conveniência, mas por virtude. Havia nele algo que naturalmente atraía, unia e elevava. Não era apenas um médico respeitado, um acadêmico brilhante ou um mestre admirado. Era, sobretudo, uma pessoa excepcionalmente boa. Falo hoje não apenas como confrade, mas como um amigo muito próximo, que nutria por ele imenso carinho, alguém que foi por ele acolhido nesta casa com generosidade, franca e discreta. Ao recordá-lo, 3 traços de sua personalidade se impõem à memória com nitidez meridiana: a simplicidade, a veracidade e a mansidão. A simplicidade de Omar não era despojamento superficial, mas ausência real de vaidade. Em um ambiente no qual títulos e conquistas poderiam facilmente converter-se em ornamento de orgulho, ele mantinha-se apegado ao essencial. Não havia nele prepotência,
nem necessidade de autoafirmação. Sua autoridade não era imposta, mas emanava naturalmente do seu vasto saber e da sua coerência de vida. Ele nos ensinou, sem discursos sobre humildade, que a grandeza verdadeira não precisa anunciar-se. A veracidade era outra de suas marcas indeléveis. Reto e direto em suas considerações, dizia o que precisava ser dito com clareza, com coragem e, ao mesmo tempo, com respeito e delicadeza. Não conheceu a sombra da falsidade, nem o jogo ambíguo das conveniências. Sua palavra era íntegra, unindo a precisão de sua mente à retidão de seu caráter. Quando Omar falava, sabíamos que não ouvíamos apenas sua opinião, mas sua consciência. E havia ainda mansidão, talvez a mais rara das virtudes nos tempos atuais. Mansidão não como medo ou fraqueza, mas como o ápice do autodomínio. Aquela força serena que os gregos chamavam de praotes. A pessoa mansa não é incapaz de agir, mas é aquela que tem tanto poder sobre si mesma que sua força atua sob o comando absoluto da sabedoria, pronta para amparar, jamais para ferir. Quantos aqui não experimentaram sua atenção paciente, seu conselho ponderado, seu gesto discreto de apoio? Em meio às pressões institucionais e às responsabilidades públicas, jamais perdeu a delicadeza do trato humano. Costuma-se dizer que há dois tipos de pessoas que procuram pertencer às grandes instituições. Aquelas que desejam que a grandeza institucional as engrandeça, e aquelas que desejam engrandecer a instituição. É a distância moral entre os que vêm para tomar prestígio e os que vêm para doar serviço. Omar pertenceu, de forma inequívoca, ao segundo grupo. Ele não buscou na Academia Nacional de Medicina um pedestal, mas um campo de semeadura. Engrandeceu esta casa não apenas por suas contribuições científicas e acadêmicas, mas por sua presença cotidiana, contínua e fiel, nas atitudes pequenas e corriqueiras que constroem o que é verdadeiramente nobre. Na palavra de incentivo ao colega, na atenção ao jovem estudante, na participação responsável nas decisões coletivas, na defesa firme de nossos valores. Seu legado não se mede apenas por publicações, títulos ou honrarias, mas pela marca humana que cravou em cada um de nós. Instituições se tornam verdadeiramente grandes quando são habitadas por pessoas como Omar, que as servem com lealdade, que as honram com caráter, que as elevam pelo exemplo. Hoje, ao partilharmos nossa saudade e nosso bem-querer, sentimos o peso da sua ausência, mas sentimos também a gratidão profunda por termos convivido com alguém que soube unir a mais alta excelência intelectual à mais profunda nobreza de espírito. Que a memória do acadêmico Omar da Rosa Santos permaneça entre nós como um chamado silencioso à simplicidade, à veracidade e à mansidão. Que sua vida continue a inspirar esta academia a ser não apenas grande em prestígio, mas inigualável em humanidade.
e que possamos, cada um à sua maneira, honrar sua memória, não apenas com palavras, mas dando continuidade ao bem que ele tão discretamente plantou. Muito obrigado. Passamos ao próximo acadêmico, professor Carlos Alberto Basílio de Oliveira, seguramente seus maiores amigos ao longo dessa grande história dentro do ensino médio. Carlos Alberto Basílio de Oliveira, certamente na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi um grande companheiro das grandes conquistas. Professor Basílio, por favor. Excelentíssimo presidente em exercício da Academia Nacional de Medicina, acadêmico José Galvão Alves. Excelentíssimos acadêmicos Pietro Novelino, Rui Maciel, Francisco Sampaio, Eliete Busquelar, Miguel Relas. Excelentíssimo secretário-geral acadêmico Maurício Magalhães. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, família de Omar da Rosa Santos. Não posso deixar de trazer à família Rosa Santos o maior pesar pela perda do saudoso convívio com o patriarca Omar da Rosa Santos, que a todos mostrou o melhor caminho e ofereceu permanente atenção. Faço isso em nome da direção e dos professores da Escola de Medicina e Cirurgia e também do Hospital Universitário Gafreguinle, seus médicos, corpo de enfermagem e funcionários técnico-administrativos. Omar, como era mais conhecido, tornou-se bem abrangente em suas múltiplas atividades. Embora fosse ligado a universidades, inúmeros hospitais, várias academias de medicina, instituições socioculturais e religiosas, mantinha profundo sentimento cristão de ajuda e de plena solidariedade. Esta foi uma face importante do caráter de homem e médico dedicado integralmente à medicina com um grande grau de humanismo e pertencimento. Foi um acontecimento ocorrido quando ainda estava no início da carreira que muito marcou de maneira indelével sua vida na medicina. Fez-se presente de forma voluntária no atendimento às vítimas do incêndio do circo em Niterói, na década de 60. Momento de solidariedade. Daí o desdobramento natural que se prolongou com o Hospital Antônio Pedro, a Universidade Federal Fluminense e, posteriormente, com a Academia Fluminense de Medicina, atualmente Academia de Medicina do Rio de Janeiro, a Camerge. Pensou mesmo, segundo o relato pessoal, que de tantas atribuições médicas na cidade de Araribóia, chegou a procurar imóvel para residir em Niterói, mas depois desistiu. Omar, no seio da família, junto de seus pais, além da oportunidade de frequentar o ensino religioso dos padres maristas do Colégio São José na Tijuca, sempre voltou-se para a fé cristã, momento de religiosidade. Este sentimento o acompanhou durante toda a vida. Quando professor e diretor da Escola de Medicina, todos os concursos, promoções, aniversários e as próprias atividades acadêmicas, as datas comemorativas da instituição, não só eram lembradas com a participação de convidados de expressão nacional,
mas não deixavam de ter comparecimento à missa solene na capela de Nossa Senhora da Conceição do Brasil, no conjunto arquitetônico do HUGG. Era Omar despido de qualquer grau de grandeza, usava roupas simples e sandálias, capaz de se misturar com as sociedades mais carentes. Momento de humildade. Quando se referia a mim, dizia que éramos os únicos na academia vindo das Cinco Bocas, local bucólico, situado em Olaria, bairro carente, de maiores atrativos, próximo de uma clínica com o setor de nefrologia por ele implantada. Nas comemorações de seu time de coração, o Botafogo ia ao hospital com a camisa e boné do Glorioso, capaz de citar a escalação completa do time campeão de 1948 no Rio de Janeiro. Em certa ocasião, em período que desenvolvia uma tese sobre edema cerebral e líquor, costumava trazer os encéfalos dos casos de pacientes do Hospital Antônio Pedro em uma caixa de isopor com gelo para análise no laboratório de patologia do Gafré. Numa dessas viagens, ainda de barca, de roupa branca e isopor pendurado no ombro, foi observado por uma criança que, depois de conseguir alguns trocados com a mãe, dirigiu-se ao mar, pensando tratar-se de um vendedor de picolé, muito frequente nas barcas de Niterói. Formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em 1964, dela nunca se afastou. Foi desde auxiliar de ensino a professor titular, cumprindo as etapas de professor assistente e adjunto, ao mesmo tempo que fez docência livre em clínica médica em 1970, ao lado de seus colegas Carlos Alberto Moraes de Sá e do hoje acadêmico José Carlos do Vale, que permanece como sobrevivente de um período em que a docência era muito mais valorizada. Momento de júbilo. As disputas eternizadas por concursos para catedrático, com provas e exames que se tornaram memoráveis em época que não volta mais. Ao atingir o clímax da carreira, o professor sentia-se capaz de formar uma escola que, em diversas ocasiões, permitiram avanços extraordinários no ensino médico nacional. Foi um modelo de ensino que deu certo. Em 1965, houve concurso público de títulos e provas para a cadeira de Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. 2 candidatos se apresentaram, Vasco Azambuja e Jacques Zuli. O segundo saiu vencedor. Com isso, ganhou uma enfermaria na Clínica Médica, 8ª, no HUGG, e teve que constituir um novo grupo de assistentes para não só dar aula, mas para atendimento dos casos de ambulatório. Jacques Zuli, em 1966, transformou o ensino médico na nossa escola. Fez de Mário Barreto Correia Lima seu chefe de clínicas, e Omar passou a ser auxiliar de ensino ao lado de 38 médicos, com representação de quase todas as especialidades que abrangiam a clínica médica. Basta citar Valdemar Kishinevski, que, assistente do Departamento de Patologia, pela afinidade com o professor titular, prestava toda a atenção à clínica médica, posteriormente também acadêmico dessa casa. Omar da Rosa Santos, como auxiliar de ensino na 8ª Enfermaria do HUGG, foi meu primeiro professor de clínica médica. Constituiu-se no primeiro médico que deparei-me ao chegar ao hospital universitário, quando adentrei a porta de entrada da referida enfermaria. Como não podia deixar de ser, estava de plantão. Omar talvez seja o médico que mais plantão tenha tirado que eu conheço. Tinha atividade médica, inclusive aos domingos. Ainda assim, com todas as atribuições, teve a coragem de assumir a presidência da comissão de âmbito da reitoria, na qual sofri denúncia anônima com acusação do Ministério Público por acumulação de cargos. Omar, com toda a experiência na questão, pois várias vezes também acusado,
tomou frente da questão e mostrou as falsidades e calúnias perpetuadas no processo. Essa situação foi de protesto por ter indicado em concurso público o melhor candidato em vaga prometida para a filha de um professor. O período ocorreu em fase de turbulência da reitoria da Unirio. Quando, da vacância da vaga de titular da 7ª Enfermaria, por tempo de serviço do professor Aníbal Nogueira Júnior, membro titular da nossa academia, o professor Omar da Rosa Santos foi indicado seu substituto em concurso a nível departamental, com prova de títulos. Provavelmente prestou prova em concurso para clínica médica, junto novamente com Moraes de Sá, para 2 vagas abertas, em período no qual Francisco Fialho era diretor da Escola de Medicina. Fizeram parte da banca examinadora vários imortais dessa casa, inclusive o saudoso acadêmico José Rodrigues Coura como presidente. Depois disso, foi diretor da Escola de Medicina, 1988-1992, decano pro tempore e candidato a reitor da Unirio. Levou à frente todos os compromissos da escola, primando pela justiça acadêmica e pela moral administrativa. Fez vários concursos de transferência de alunos com prova escrita eliminatória. Momento de luta. Esse período compreendeu a chegada de Osmar Teixeira Costa à reitoria da Unirio e Pietro Novelino como vice-reitor, ambos membros titulares dessa casa. O período compreendido entre 1970 e o final do século passado constituiu-se em plena atividade acadêmica, com reflexo sobre a formação dos médicos, sendo dos mais proveitosos para alunos e professores. Foram feitos vários concursos com muitos trabalhos publicados e diversas teses elaboradas. A atividade dos alunos refletia-se na alta frequência e permanência nas enfermarias e nos referidos ambulatórios. Momento de conquista. Nas sessões anatomoclínicas, fontes inesgotáveis de informações e discussões calorosas, em que ocorria enfrentamento de posições diagnósticas dentre os membros do corpo clínico e de diversas enfermarias. Nesse período, contando sessões do Clube de Reumatologia, da Hepatologia, sobre lesões ósseas e discussões radiológicas, somam-se mais de 800 participações juntas com o Laboratório de Anatomia Patológica. Quem viveu não esquece esse tempo extremamente virtuoso para o curso de medicina e, consequentemente, formação acadêmica. Quantos alunos, residentes e recém-formados agradecem a atuação do mestre Omar nas aulas curriculares, nos cursos de pós-graduação? Ele formou várias pérolas acadêmicas para substituí-lo nos muitos lugares por ele ocupado. Teve sucesso em todos, tanto professores quanto médicos, que passaram a reconhecer sua atitude, sempre despida de qualquer outro interesse. Na Academia Nacional de Medicina foi singular. Seu busto em bronze dignifica sua estirpe. Momento de reconhecimento. Cumpriu o papel de pai, médico, professor e acadêmico. O Hospital Gafre Guinle, a Escola de Medicina e Cirurgia, agradecem sua atuação como homem e mestre, que se pautou pela fidelidade, honestidade e humanidade. Honrou a família, seus mestres e amigos. Aumentou o brilho das instituições. Edificou sua obra. Deixou um passado irretocável. É exemplo que fica para as gerações que seguem. Postura de líder. Neste momento, trago abraço forte à família na representação maior de sua mulher, Dona Otília, aos filhos Omar Lupe, Otília Helena e Olímpia, os netos, genros e nora, e toda a comunidade médica das duas instituições, a Escola de Medicina e Cirurgia e o Hospital Gafre Guinle, que permanecem em honras ao amigo Omar da Rosa Santos. Momento pleno de dever cumprido. Muito obrigado. Gostaria de anunciar a presença da senhora Otília, esposa e acompanhante na vida inteira do professor Omar. Meus sentimentos.
Passaremos a dar 2 minutinhos antes de passar para os acadêmicos presentes, aos presidentes. Presidente Pietro Novelino. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, professor José Galvão Alves. Senhor secretário, ao meu lado esquerdo, do coração, Maurício, que está aqui. Senhores acadêmicos, senhores ilustres membros desta mesa e senhora acadêmica que aqui representa a liderança das mulheres nesta casa. Familiares do meu querido professor Omar da Rosa Santos. Minha querida Otília, que está aqui, e, além de Omar Lupe, todos os familiares que honram esta casa. Eu tomo a liberdade de dizer que a saudade é o único paraíso do qual não podemos ser removidos. E, portanto, neste momento, sou invadido de imensa saudade ao querido amigo, eminente mestre, professor, como já foi dito, na sua carreira luminosa pelo acadêmico Basílio. Eu relembro, minha cara Otília, quando ia à sua casa e você nos recebia com a fidalga acolhida, junto com as suas belas filhas, e que nos proporcionava uma alegria, e por que não dizer, também os quitutes maravilhosos. Eu, além disso, me lembro, meu caro Omar Lupe, que em frente à casa do Omar e da Otília morava o professor José Maria Barcelos, figura também eminente dessa casa. E eu, então, aproveitava também para cumprimentar o nosso José Maria Barcelos. Eu, além de todos os títulos que foram enunciados pelo acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira, que as palavras que ele pronunciou me confundiram e me comoveram. E lembraram da história acadêmica do nosso Omar da Rosa Santos. Tomo a liberdade de lembrar mais uma vez o seu brilhante concurso para professor titular, e que teve concorrentes de alto nível, e que ele, evidentemente, ocupou a cadeira de Clínica Médica. Eu também ressalto que Omar da Rosa Santos não foi só um ícone da nefrologia, e por que não dizer também da literatura brasileira, publicando livros de imensa importância para o nosso país. Eu, sem me alongar, eu gostaria de dizer que a minha querida Otília, que eu chamo minha paisana, porque ela é descendente de italiano, eu faço uma saudação especial. E também ao Omar Lupe e Andréia, que quando íamos à sua casa, nos brindava também com a recepção, não só amigável, mas também gastronômica. Portanto, sem me alongar, senhor presidente de exercício, eu agradeço a honra de ter proferido essas palavras e devo dizer que Omar Lupe não só é imortal da nossa academia, mas é imortal da medicina do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao presidente Francisco Sampaio. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente Zé Galvão Alves, membros da mesa, querida Otília, Andréia, Omar Lupe, querida, desde os bancos da UERJ,
netos de Omar. Não posso deixar de falar 2 minutos sobre o querido amigo. Eu conheci o Omar da Rosa Santos no Hospital do Andaraí, quando fui fazer, há mais de 35 anos atrás, uma palestra num simpósio de urologia, e me impressionou muito o professor Omar, um médico que não parava de perguntar e que conhecia a fundo sobre o assunto que estava falando. Desde aí, ficamos com uma pequena aproximação, mas quando me candidatei à Academia de Medicina, então o Omar realmente me adotou em 1998 como praticamente o irmão mais velho. E aí o Omar me acompanhou durante todo o período da academia como um grande conselheiro, principalmente nas minhas gestões na presidência. O Omar era preocupado com o Dia Mundial do Rim, sempre ele falava: presidente, temos que logo reservar em março o Dia Mundial do Rim, sempre já fazemos isso no início do ano. Omar me aconselhou sempre. Omar era um apaziguador, era um conselheiro que sempre apaziguava. Nunca vi Omar falar mal de ninguém, nunca vi Omar com uma maledicência, nunca vi o Omar fazer uma intriga. Trabalhou exaustivamente pela Academia Nacional de Medicina durante toda a vida acadêmica. Omar também era um publicador e um historiador compulsivo. Eu tenho todos os livros do Omar e quando eu preciso ver alguma coisa da história da academia, alguma coisa do que aconteceu, sempre acho lá algum texto do Omar e alguma fotografia. Omar sempre trazia para mim algum documento de história da Academia Nacional de Medicina. E eu me vali muitas e muitas vezes disso, inclusive sobre os painéis do nosso Salão Nobre, e o Omar me mostrou como isso aconteceu, como um presidente enfrentou a diretoria para poder fazer os painéis contra tudo e contra todos. Então, se nós temos esses painéis hoje, foi pela obsessão de um presidente que Omar me ensinou, que lutou por isso. Nesse momento, também queria fazer um louvor especial ao querido acadêmico Rossano Fiorelli, que em vida fez uma belíssima homenagem ao nosso Omar, que foi aquele busto, e que o Omar Lupe postou ontem, o Omar apontando o dedo para aquele busto. Então, acho que aquilo é uma foto excepcional, acho que foi um momento alto do Omar. Aquele era o Omar. Para não me alongar mais, só lembro aos senhores que nunca vou esquecer a frase que o Omar sempre me dizia. Quando eu dava uma aula na academia, quando eu fazia um discurso, quando eu presidia uma sessão solene, ao final o Omar se aproximava de mim e falava assim: querido presidente, surpreendentemente, Vossa Excelência se saiu muito bem hoje. Parabéns. Esse era o Omar, muito obrigado. E fica essa bela lembrança para todos nós. Acadêmica Eliette Busquelar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar saudando o nosso presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, o secretário-geral e os nossos ex-presidentes. E continuar saudando a família do saudoso acadêmico Omar da Rosa Santos. Eu gostaria de saudar a dona Otília, seus filhos Omar Lupe, Otília Helena e Olívia, que nos dão muito prazer de estar aqui na academia, juntamente com Andréia, Nora, Pitombo e o esposo da Olívia, que no momento não está. O Omar, quando eu o conheci, foi durante a minha campanha, e foi muito interessante, porque a impressão que eu tive dele é que ele era uma pessoa extremamente reservada, porque ele falou muito pouco durante a visita acadêmica, e a gente não interagiu muito. Depois, eu tive o enorme prazer de receber o Omar Lupe no laboratório, nós trabalhamos juntos durante uns 2 anos, e a partir daí eu fiquei mais próxima
da família. Eu lembro muito bem que aquela história de que candidatos vão a batizado de boneca, o primeiro batizado que eu fui não era um batizado, era o aniversário do João Pedro, que o Omar me convidou para ir, e obviamente que eu, como candidata, fui. Então, depois eu conheci o João Pedro já na universidade, já está quase fazendo o internato. Mas o que me chama a atenção com relação ao Omar é que, depois que eu o conheci melhor, eu tive a certeza de que se trata de uma pessoa extremamente honesta, direta, leal e, o que é mais interessante de tudo, extremamente coerente. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui hoje falando do Omar e tenho certeza que ele ficará aqui na academia, porque ele era um acadêmico mais assíduo que nós tínhamos. Era muito difícil vir à academia e não ter a presença do Omar. Ele nos faz muita falta e eu tenho certeza que ele será sempre um dos nossos encantados favoritos. Então, eu tenho muita saudade do Omar e ele também me disse, quando eu assumi a presidência, que, surpreendentemente, eu estava me saindo bem. Então, isso foi um elogio. Muito obrigado e contem sempre com essa casa e eu espero que a família do professor Omar continue frequentando e que os seus netos, além do João Pedro, que seguirem a carreira de medicina, serão sempre muito bem-vindos aqui. Então, é um prazer receber a sua família, Omar Lupe. Um prazer real. Agora nós passaremos aos acadêmicos que já em ordem solicitaram a palavra. Primeiro, o acadêmico Miguel Reella. Acadêmico José Galvão, presidente interino, demais membros desta mesa, familiares do Omar, senhores e senhoras acadêmicos. Eu fui recepcionado pelo Omar em 2007. E entre as suas primeiras palavras, eu separei uma frase dele no seu discurso, em que ele começa falando da honra de me recepcionar e disse: pura gentileza da simpatia, pois a estima ocupa no coração humano espaço mais que aquele dedicado à justiça. Isto é Omar. E eu pensando no que dizer depois de todas essas manifestações, me lembrei que em novembro, 7 de novembro, quando ele faleceu, as manifestações dos acadêmicos foram maravilhosas. E eu acabei fazendo um copy and paste, eu registrei isso e gravei num arquivo no meu computador, porque no grupo WhatsApp eu digo, elas vão se perder. E eu disse, possivelmente todos nós acadêmicos gostaríamos de dizer alguma coisa sobre o Omar. Então eu pensei algumas ditas pelos senhores, como grande Omar, singelo como a rosa, abençoado por todos os santos. Acadêmico Maurício Yunes mandou esta mensagem. Todos nós temos uma história de Omar. E as tantas mensagens de pesar, entremeadas com um evidente carinho, atestam a alegria do convívio que tivemos. Acadêmico Suassuna. Um mestre cuja sabedoria, generosidade e paixão pelo conhecimento transformaram gerações. Um exemplo de comprometimento com a ciência, o ensino e a formação humana.
A ausência física entristece, mas a presença simbólica de sua obra e seus ensinamentos permanecerá em cada um de nós. Que o tempo se encarregue de manter o brilho do mestre, do amigo e do ser humano admirável que foi. O aniversariante, Rossano Fiorelli, são suas palavras. A natureza o saúda em flores raras, assim como o homem com sua música etérea e o céu o acolhe com lágrimas delicadas. Acadêmico Walter Zinn. Como disse Bandeira num poema a Mário de Andrade, Omar não morreu, ausentou-se. Quando eu tinha alguma dúvida sobre uma expressão em latim, telefonava para ele e a resposta esclarecedora vinha na mesma hora. Irei ao Rio para uma sessão das quintas-feiras e ele não estará mais lá. E eu então saberei que Omar partiu. Também não virei mais certas expressões do português que só ele utilizava e que eu encontro apenas no dicionário. Nosso acadêmico Gilberto Schwartzman. E são inúmeras as manifestações maravilhosas dos acadêmicos, eu apenas pensei algumas para traduzir esse nosso sentimento. Muito obrigado. Acadêmico Gerson Canedo. Acadêmico Galvão Alves, no exercício da presidência dessa sessão de saudade. Ex-presidente Pietro Novelino, eterno presidente dessa casa. Ex-presidente Francisco Sampaio. Ex-presidente Eliette Busquelar. Confrades, confreiras, senhores convidados e, principalmente, a família de Omar da Rosa Santos. A minha vida e a de Omar tiveram, durante algumas etapas, certo grau de paralelismo. Omar morava no Grajaú, no tempo que o Grajaú não tinha apartamento, só tinha casas, tranquilo e sereno. Morava na rua Botucatu. E como Omar gostava muito dos termos tupis, guaranis, Botucatu significa bom clima, Buenos Aires. Eu brincava com ele que ele morava na Argentina, na rua Buenos Aires. Depois disso, ele frequentou o Colégio das Freiras, onde ele fez o Jardim da Infância, onde também fiz meu Jardim da Infância. Depois ele foi para o Externato São José. Lá estava eu no Externato São José um ano antes. E do Externato São José seguimos até a Faculdade de Medicina. Fomos para as duas federais. Ele a Unirio, eu a Praia Vermelha. Aí continuamos a vida. Ele se tornou um dos melhores nefrologistas do Rio de Janeiro. E eu troquei o F pelo N. Virei neurologista. E a vida continua. Aí os anos passaram e eu me candidatei a esta casa. Quando fui candidato a esta casa, procurei Omar. E Omar me disse, conte comigo. Eu nunca mais esquecerei o conte comigo. A partir daí, conheci Omar em várias situações. Omar foi um dos mais assíduos presentes nessa casa. Com a ética que ele era, com a honestidade que ele tinha, ele jurou à academia a presença e cumpriu rigorosamente o que ele jurou. Participou de várias diretorias. Além de participar de várias diretorias, fazia relatos de todos os candidatos que passavam pela clínica médica.
Inesquecível, portanto, o Omar nesse aspecto. Num tempo em que, nesse país, graça a corrupção, nesse país, graça a pouca vergonha, Omar era o exemplo da honestidade. Depois de tudo isso, a gente não pode esquecer, de forma nenhuma, a cultura de Omar. Omar era um homem profundamente culto, cultuava a língua portuguesa e com uma base latínica muito importante. Ele conhecia muito o latim, ele aprendeu muito latim no Colégio São José e exerceu esse latim durante muito tempo. Finalmente, eu não posso deixar de saudar depois de tudo isso, ele passou na academia e, finalmente, ele algum tempo antes de falecer, eu estive com ele, ele sentou-se ao meu lado e fez uma queixa. Eu não consigo mais ler, as letras embaralham. Eu falei, Omar, precisas fazer uma tomografia. E era já o início do fim. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, eu viajei, não vi. Quando cheguei aqui na academia, eu tive a notícia desagradável, triste, que Omar havia partido. Mas o Omar deixou, como sempre, uma grande herança. E a herança é representada pelo um dos maiores dermatologistas desse país, que aqui está presente. Portanto, eu não podia deixar de falar nessa sessão. E eu digo agora, finalmente, saudade, meu amigo Omar, muita saudade. Acadêmico Cláudio Tadeu. Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, senhor secretário-geral, acadêmico Maurício Magalhães Costa, senhores presidentes Pietro Novelino, Francisco Sampaio e Eliette Busquelá, em nome dos quais eu saúdo os outros membros da mesa, familiares do acadêmico Omar da Rosa Santos, a família Lupe da Rosa Santos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, queridos confrades, senhores convidados. Chamar os amigos de irmão se tornou um hábito comum, sobretudo entre os jovens, mas não é por isso que eu chamava Omar de irmão, é porque eu sempre o vi como um irmão mais velho. Acho que nisso talvez repouse nossas afinidades, presidente Francisco Sampaio, e com o qual compartilhamos, além da afeição, dedicamos respeito e de quem ouvimos conselhos. Omar foi meu tutor no internato, na 8ª Enfermaria do Hospital de Clínicas Gaffrey Grinli, da Escola de Medicina e Cirurgia, me deu lições, dicas, celebrou comigo os diagnósticos acertados, tratamentos eficazes, altas rápidas, consolou-me na minha primeira paciente perdida. Conheci nessa época de nome a lendária senhora Otília Lupe, da Rosa Santos. E depois cada um dos filhos, a médica Otília, o jovem Omar, que se tornaria nosso confrade querido, e a procuradora Olímpia, nessa ordem. Omar me recebeu na Academia Fluminense de Medicina em 2002. Hoje, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Minha primeira academia, assim como a de Omar, Pietro Novelino e Luiz César Póvoa. Foi Omar quem me avisou do falecimento do acadêmico Gerson Cota Pereira, pelo telefone. Eu estava tomando posse na Academia Nacional de Medicina da França, o que aconteceu antes de eu entrar nesta egrégia casa. Isso provocou o presidente Novelino, que me incitou a me candidatar à Academia Nacional. Omar acompanhou minha candidatura e foi, com Francisco Sampaio, meu padrinho. Tive a oportunidade de repetir a ambos que, se tivesse que escolher de novo 2 padrinhos para uma nova candidatura, seriam eles novamente.
Omar nunca teve e-mail e eu lia para ele e para o presidente Sampaio cada uma das 17 cartas que enviei aos confrades e às confrades. Omar ouvia atento e conferia comigo se pontuações e crases estavam no lugar certo. Sempre concluía com seu tradicional bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Fiz todas as correspondências em uma só página. E, na última, previ fazê-la em 2. Ele ouviu cuidadosamente os textos que inseria sobre uma africana genial e um arqueiro japonês que dizia que era preciso apear do cavalo para acertar a flecha no alvo. Omar disse delicado: esse japonês precisa entrar mesmo? E liquidou a segunda página quando perguntou: esse trecho sobre a africana não está um pouco longo? Suprimi ambos. Recebi com aflição a notícia da doença de Omar e acompanhei com ele, com apreensão e silenciosa tristeza, sua lenta progressão. Com 4 outros editores da Academia do Estado do Rio de Janeiro, dedicamos a ele o livro que fizemos para celebrar os 50 anos da casa. E com José Galvão Alves e Arno von Richthof, editores dos Anais da Academia Nacional de Medicina, um número especial ao fim do ano de 2025, contendo o 8º Relíquias da Academia Nacional de Medicina, sobre o qual o acadêmico Maurício Nunes já se referiu. Diante de tantos confrades, amigos e admiradores de Omar, ouso concluir essa pequena saudação que faço do fundo do meu coração, ainda dolorido pelo seu arrancamento de nosso convívio, com os versos de Jean Cocteau: o verdadeiro mausoléu dos mortos é o coração dos vivos. É o seu lugar, Omar. Fique com Deus. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Boa tarde a todos, presidente José Galvão Alves, presidente em exercício, meus queridos presidentes Novelino, Francisco Sampaio, Eliette Busquelá, a família do professor Omar, Omar Lupe, Andréia, Olívia, Otília. Eu queria falar aqui um pouco do quão importante foi o convívio que eu tive com o professor Omar ao longo desses últimos 50 anos. Meu pai era médico da Força Aérea Brasileira, e ele já falava para mim, muito antes de eu entrar na Faculdade de Medicina, de um colega nefrologista que fez estágio com ele no Hospital Central da Aeronáutica. Então, ele era diretor da chefia da Clínica Médica do Hospital da Aeronáutica e me falava com muita da importância do Omar, e o outro colega que também está aqui presente, que é Henrique Murad, que trabalhavam com ele. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Omar na Escola de Medicina e Cirurgia, de 74 a 79, e durante uma determinada fase da minha vida me interessei muito em fazer nefrologia, isso muito em função do professor Omar. Cheguei a fazer estágio com ele no Hospital do Andaraí, na sua unidade de nefrologia. No período de meu internato, eu fazia internato no serviço da Santa Casa da Misericórdia, do professor Figueiredo Mendes, e ele falou que eu também poderia fazer internato com ele no Hospital do Andaraí. Então, eu ficava de segunda a sexta na Santa Casa e sábado e domingo eu ia para a unidade de diálise do Hospital do Andaraí. Mas eu falava: Omar, eu não sei mexer nas máquinas de diálise, não tem problema. Então, todo sábado e domingo, ele saía da Rua Botucatu, ia lá no Hospital do Andaraí para me ajudar a passar os catéteres de diálise peritoneal e até mesmo para colocar as máquinas para funcionar. Fiz a prova de residência médica, passei para a Santa Casa, para o serviço do Figueiredo. Naquela época, você também podia fazer residência para o antigo INAMPS. Passei e fui trabalhar no Hospital do Andaraí. Fiquei lá também mais 2 anos trabalhando com ele na clínica médica de nefrologia. Tive o privilégio, professor Galvão, de ter sido avaliado pelo professor Omar em 3 circunstâncias. No ingresso da carreira do magistério superior, em 1987, como professor auxiliar de ensino
da Escola de Medicina e Cirurgia, na livre docência em 1991, livre docência de clínica médica, e o que me foi de maior ainda importância no concurso para professor titular da Escola de Medicina e Cirurgia em 2015. Naquele mesmo ano, ele fez parte da comissão que me introduziu nessa casa em 27 de agosto de 2015. Além dessa figura ímpar da medicina, eu também queria dizer da importância do Omar como figura cultural. Ele era uma enciclopédia, um sujeito que tinha uma vasta cultura, a cultura de latim, e o que para mim também é muito caro, a amizade com os familiares do professor Omar, particularmente Omar Lupe, meu colega do Hospital Gafré, da Universidade do Rio de Janeiro, lá também no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, de sua esposa Andréia, que tive o privilégio de recebê-la lá no meu serviço de doenças do fígado, e ela durante 2 anos trabalhou conosco lá como uma dermatologista associada a uma unidade de doenças do fígado, convive com Otília, com Olívia, com Marcos Pitombo, que sempre foi muito agradável. Então, não poderia deixar aqui de lembrar do meu querido amigo, e ele sempre falava comigo essa mesma frase que você citou, Sampaio, Eliette e Galvão. Brandão, surpreendentemente, você saiu-se muito bem. Muito obrigado. O último a prestar homenagem dentre os nossos acadêmicos da bancada, professor acadêmico Henrique Murat. Senhor presidente em exercício, José Galvão Alves, senhores ex-presidentes e meus confrades, confreiras, senhores, a minha vida teve sempre bem perto do Omar. Nós tivemos vários contatos juntos. Meu primeiro contato com o Omar, eu era um quarto-anista da faculdade e eu aprendi a fazer parto na maternidade Crabasbal com o Omar. Ele foi o meu professor de obstetrícia. E foi, graças a ele, eu acho que eu consegui fazer um bom treinamento de obstetrícia. Posteriormente, nós fomos convocados para a aeronáutica e nós trabalhamos juntos. Nós, primeiro, na base aérea do Galeão, nós tivemos um treinamento militar e depois nós trabalhamos juntos no Hospital Central da Aeronáutica, que foi muito bom. E o nosso contato era muito grande. Eu, na época, era cirurgião geral e o Omar era da clínica médica. Então, volta e meia, nós estávamos vendo doentes juntos e correndo atrás de doentes. Depois, eu ainda tive a oportunidade de ajudá-lo quando ele fez a primeira tese de livre docência. E eu ia muitas vezes na casa dele para a gente discutir como fazer como organizar a tese. Isso, para mim, foi também muito interessante com o Omar. E aí a nossa vida foi sempre tocando. Eu fui para o Fundão, ele foi para a Unirio, mas a gente ia sempre tendo contato um com o outro. Quando eu quis vir para a Academia Nacional de Medicina, ele foi um ardoroso defensor da minha candidatura. Fez o possível para que eu entrasse. E eu fiquei muito agradecido, e depois eu tive a oportunidade de retribuir, sendo ardoroso como defensor da candidatura do Omar Lupe. Então, é um amigo, foi um amigo de muito tempo. Eu confesso que eu fiquei muito triste com a morte do Omar. E eu acho que ele está encantado aqui entre a gente, porque se há alguém que dedicou essa academia e que fez tudo para que essa academia fosse sempre mais, melhor e maior, esse foi o Omar da Rosa Santos. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim, o último, meu amigo, querido Rossano Fiorelli. Cumprimentando o presidente em exercício, acadêmico Galvão, ex-presidentes, acadêmico Eliette, acadêmico Sampaio, meu mestre, professor Novelino, sempre mestre, Rui, Maurício, a família na pessoa do professor Omar Lupe, acadêmico Omar Lupe. Eu também não poderia deixar de falar algumas palavras do professor Omar. Tive também o privilégio de ser seu aluno na 7ª Enfermaria do Hospital Gafreguinle, isso há 40 anos atrás. O professor Omar sempre me impressionou com aquele bigode imenso que tinha, né? Muito maior do que usava agora há pouco.
E numa das vezes que eu tive o privilégio de ter um pouco mais de proximidade com ele, num dia após a sessão clínica, e que nós conversamos, e ele me perguntou sobre felicidade. E aí nós conversamos um pouco sobre felicidade, e ele, então, me declamou um verso de Camões. Me lembro até hoje desse verso e gostaria de passar para os senhores. E felicidade era uma casinha na beira do rio, um cobertor para o frio e um amor dentro de casa. Aquilo eu lembro até hoje, tem 40 anos. Depois eu procurei em todos os livros esse verso de autoria de Camões e nunca encontrei. Então eu acho que aquele verso foi de próprio Omar e que eu lembro até hoje. Realmente a saudade ela vai ficar para sempre, porque realmente o professor Omar era uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao representante natural dos familiares, acadêmico Omar Lupe. Boa tarde a todos. Senhor presidente em exercício, hoje o presidente Nardi me ligou, emocionado, não pôde estar presente, mas nós estamos muito bem representados pelo nosso vice-presidente, presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, senhores ex-presidentes, na figura dos senhores, eu cumprimento a todos os meus colegas acadêmicos, todos os convidados, minha família, minha esposa. Eu vou abordar, nesse final de sessão, o meu pai, talvez de uma maneira um pouco diferente. Toda a sua trajetória profissional foi amplamente lembrada e muito nos orgulha tudo que ele deixou nos vários lugares em que ele trabalhou. Mas, digamos, com uma palavra atual, como um insider, eu vou trazer uma outra perspectiva, que foi a perspectiva da relação familiar paternal com meu pai. Professor Omar, meu pai era parte da chamada geração silenciosa. Eram aqueles nascidos antes de 1945. E a sua geração foi formada para valorizar, antes de tudo, o dever e a disciplina. Eu sou um representante da chamada geração X, os nascidos entre 1965 e 1980. Desenvolvi, como na minha geração, mais um espírito independente, mais pragmático, talvez, mais orientado aos resultados. E essas são diferenças geracionais que pautaram a nossa relação pessoal, familiar e profissional. Eu cresci ouvindo meu pai citando uma frase do filósofo brasileiro Luiz Pondé, que diz: o berço só tem valor quando gera virtude. Eu fui educado por ele ouvindo isso, e eu acredito nisso. Hoje, mais maduro, entendo melhor a abordagem do meu pai. Cobrar resultados era o seu mantra. Estimular a iniciativa e a tomada de decisões por conta própria foram a sua forma de nos ensinar. E aí eu acho que posso estender isso às minhas irmãs, hoje presentes aqui, e um pouco também aos seus netos, vários presentes aqui hoje. E ele tinha algumas frases peculiares que eu vou citar rapidamente ao longo da minha fala. E ele dizia: minhoca não tem perna e anda. Que tal você se virar? Mas, sendo agora pai e professor de muitos alunos, eu também aprendi, por outros meios, que o estímulo e o carinho
também podem ser transformadores. Nem sempre a nossa relação filial foi simples ou fácil. Mas, apesar disso, eu percebo que as suas lições me são úteis todos os dias da minha vida. Apenas, elas não eram lições fáceis de serem absorvidas naqueles tempos passados por mim. Ele me dizia, citando a sua origem açoriana, bom cabrito não berra. E ele queria dizer, seja resiliente, aguente o tranco. Ele dizia, o jogo é xadrez, não é tênis de mesa. E ele estava certo. Isso significa, planeje com 2 jogadas de antecedência, não seja apenas reativo ao que a vida te traz. Nossas diferenças de visão do mundo refletiram, em alguns momentos, uma relação, por vezes, conflituosa entre nós, marcada inicialmente por diferenças de valores e até de comportamento. Ele, de formação muito rígida, encontrava dificuldades para lidar com algumas escolhas pessoais minhas, especialmente aquelas relacionadas à abordagem na minha carreira médica e à escolha da minha especialidade. Nessa época, eram bem claras, para mim, pelo menos, as nossas diferenças. Até o final, eu sei, a dermatologia não era a especialidade decente que ele esperava que eu fizesse. Mas, pelo menos, nos últimos anos, ele não mais falava mal da dermatologia na minha frente. Eu considero que foi um avanço razoável. Apesar desses conflitos pontuais, alguns anos depois nós nos reaproximamos. Me lembro que em um momento de grande dificuldade profissional, daqueles forjados dentro das universidades públicas brasileiras, em que o melhor e o pior aflora de nós, foi o seu braço amigo e forte que me permitiu me manter firme no rumo. Demos, na época, um abraço apertado. E até hoje eu considero esse ato como ato de vitória pessoal nossa, simbolizando o perdão e a superação das adversidades. E tenho a dizer que meu pai sempre cultivou as amizades e sempre se prontificou a ajudar todos aqueles que pôde. Imaginem os senhores, nos dias de hoje, dias de elogios fáceis, mas de poucas amizades reais. Meu pai era o oposto disso. Econômico nos elogios, sempre, mas amigo de verdade. Eu acredito que a nossa história, que hoje eu compartilho com os senhores, ilustra como, em meio a conflitos, é possível encontrar o caminho da reconciliação. E da cura emocional. A nossa história demonstra a importância do perdão e da compreensão mútua na construção das relações familiares saudáveis. Minha candidatura à Academia Nacional de Medicina foi um capítulo muito especial da nossa relação. Quando eu me decidi por essa candidatura, meu pai, obviamente, me apoiou e veio me dar sugestões de como é que ela deveria ser implementada. E começou dizendo, você deve procurar o presidente da Academia Nacional de Medicina, na época, professor Marcos Moraes, para quem conheceu, uma excelente figura, mas um pouco intimidador. E ele me disse, procure-o e faça o aviso da sua candidatura. E eu assim o fiz. Quando eu encontrei com meu pai mais tarde, ele me perguntou, e aí, sobre o conselho que eu lhe dei? Eu falei, eu já conversei com o professor Marcos Moraes.
E ele me disse, surpreendentemente, você está se saindo melhor do que eu esperava. Eu achei que você não ia ter coragem de falar com ele. Aí eu disse, você deveria ter me avisado antes, porque eu já conversei com ele. E realmente era intimidador naquele momento. E eu disse a ele, quando ele me explicou, todas as suas cartas a todos os acadêmicos durante os próximos meses têm que ser escritas à mão. Eu perguntei a ele, assinadas à mão? Ele falou, não, você tem que escrever à mão todas as cartas. E aí eu disse, então, vamos fazer assim, eu vou me candidatar, eu conto com o seu apoio, mas nós vamos fazer do meu jeito. E foi assim que seguimos com a candidatura. A Academia Nacional de Medicina, para nós, foi muito mais do que uma academia. Foi um instrumento da nossa convivência, onde nos encontrávamos todas as semanas nos últimos 20 anos, almoçávamos juntos no SENAC, ou jantávamos com os nossos queridos confrades, pela iniciativa do querido Zé Carlos do Vale. Discutíamos sempre as eleições da academia, fazíamos as tradicionais contagens de votos nas listas que ele tanto apreciava organizar. Concordávamos muitas vezes e, é claro, discordávamos em outras. Porque viver é saber conviver. A arte de viver, me parece, se encontra na capacidade de interagir e se relacionar com os outros de forma harmoniosa e respeitosa. Saber conviver implica compreender as nuances da convivência, com a importância da empatia, da comunicação e da tolerância. Além disso, essa frase, viver é saber conviver, nos lembra que a vida não se limita à nossa própria existência, mas sim à nossa capacidade de estar em conexão com o mundo e com as pessoas que nos cercam. Meu pai, nos últimos tempos, se permitiu ter mais humor, assistir mais ao seu amado Botafogo e a se permitir algumas liberdades, mas, claro, dentro do seu estilo peculiar. Recentemente, uma história muito engraçada, eu acho que explica um pouco o que eu quero dizer com isso. Encontrei um amigo querido, meu colega de turma, também professor universitário. Ele veio me dar um abraço emocionado no hospital universitário. Veio me agradecer porque meu pai tinha ido ao enterro da sua mãe, ao velório, pediu a palavra e fez uso emocionado da palavra. Segundo ele, todos os familiares dele se emocionaram, choraram juntos. E eu me calei, não perguntei mais nada, agradeci a manifestação dele. Mais tarde, naquele dia, eu liguei para o meu pai. E perguntei para ele, você esteve no velório, fez um discurso de improviso? Ele falou, fiz. Eu estava em casa no sábado, não tinha nada melhor para fazer. Sua mãe estava me incomodando um pouco, falando sempre comigo. Eu abri o jornal, li no obituário que havia uma pessoa que ia ser enterrada e fui lá para me distrair um pouco. Quando vi que era mãe de um médico, resolvi fazer um discurso de improviso. E esse era meu pai, que, graças a Deus, se manteve lúcido até os últimos dias, participativo e interessado no mundo em volta. Sim, por vários e vários anos, eu e meu pai enxergávamos mais as nossas diferenças, presos em nossas próprias visões do mundo. Mas nos últimos 20 anos, soubemos superar esse ciclo vicioso e passamos a enxergar mais as nossas semelhanças, que são muitas. Temos o mesmo nome, mesma profissão, mesma universidade, mesma Academia Nacional de Medicina. Esse é um fardo grande para mim. Por isso, meu filho não se chama Omar. Mas, pelo menos, eu sou torcedor do Fluminense. Vir todas as semanas nas sessões da Academia Nacional de Medicina e continuar a encontrar com meu pai todas as semanas foi uma bênção. Senhores, ele continua aqui conosco, nessas paredes, dentro dos nossos corações. Sua jornada conosco foi linda, como foi amplamente relembrada.
por queridos amigos nessa tarde. Foi até peculiar, única, eu diria. Meu pai facilmente se destacava pela sua inteligência, pela sua cultura invulgar, por ser um amigo de verdade. Os últimos tempos não foram fáceis para ele, nem para nós. Mas estivemos vigilantes para que ocorresse da maneira mais suave possível. Afinal, ele sempre mereceu. Muito obrigado. Obrigado, meu querido Omar. Os sentimentos profundos, minha amizade eterna a toda a sua família. Meu muito obrigado por tudo que seu pai fez pela Academia Nacional de Medicina. Dado o adiantado do horário, nós vamos fazer a mesa e convocar já os componentes da sessão do Dia Mundial do Rim. Nós, na sequência, já estamos um pouquinho atrasados. Coordenação dessa sessão. Não chama ninguém para falar.